conversando sobre o evento que ia acontecer lá em Goiânia. Alguém foi pra Goiânia, dia 29? Eu nunca. Bastante Não, Goiânia gente. Que massa. Quase 14 Primeira horas. vez que a criança saiu daqui da cidade. Foi o ônibus que vocês quebrou? Não. Teve algum ônibus que quebrou no meio do caminho. A gente estava lá conversando sobre como seria o evento, como que seria o lançamento, tudo mais, o pior ano. E aí nós decidimos fazer o quê? Criar um processo onde as pessoas iam aprender a fazer lives, palestras, mentorias, imersões, produtos, livros e criar novos multiplicadores. Uau! Eram 7 níveis que a gente ia criar. E tava ali meio que à toa. Nós colocamos na sala, assim, uma sala do palco, uma sala grande como essa, em todo o vidro, assim, a gente colocou quem ia falar, quem ia cantar, como que ia ser todas as dinâmicas, e tava no papel, com 7 níveis, e a gente começou. Nessa hora tinha saído todo mundo da sala, tava eu e o Pablo conversando sobre aquilo ali, e foi um dia que eu contei sobre a minha história, né? A gente vem de uma igreja chamada Sara da Nossa Terra, cuidamos de jovens muito tempo lá, de casais, fomos ordenados missionários lá. E hoje nós entendemos que o missionário é aquele que é enviado para as nações, né? E é uma palavra que tem na minha vida desde os 12 anos. E aí, conversando com ele falou, não, então você vai tocar esse projeto aqui dos QGRs e esses 7 níveis. Só que seria o QGR, seria um bônus do pior ano. Quem comprasse o pior ano, quem fosse aluno do pior ano, ia aprender, ia ter esse quartel-general, ia seguir. Só que para entender como esse projeto ele veio no coração de Deus, de repente explodiu. Quando nós abrimos, já eram mais de 5 mil QGRs cadastrados. E o negócio começou a tomar uma proporção. E chegou um momento que todo mundo de fora, e nosso aluno, não conseguia entrar e tal, que era abrir meu QGR, começou a explodir. Hoje são mais de 40 mil QGRs cadastrados, né? A gente fala de mais de meio de 1 milhão de pessoas envolvidas nesse movimento, e não é nem a sombra do que está por vir ainda. Nossa, porque nós sabemos o quanto que isso vai crescer. Tem um número no nosso coração que é 250 mil QGRs. E é factível isso. Quando você entender que realmente o QGR não é um local de aglomeração de pessoas, mas é um local para você fortalecer. Quem tem QGR aqui? Todos. Tem 2 QGRs? Todos vocês, o QGR é um local de fortalecimento da família e de multiplicação de talentos. Como que é o processo? O processo eu venho, recebo, sou transformado e começo a multiplicar e transbordar. Essa é a parada. Durante muitos anos eu fiquei calado. Um dos meus maiores bloqueios, eu acho até interessante quando eu recebo um direct uma mensagem falando o seguinte: Thiago, você tem curso de oratório? Eu lancei um curso de oratório esses dias de palestra. E eu fiquei imaginando, eu falei, logo eu lancei um curso de oratório e palestra. Alguém com a língua presa, com problema de conjugação de verbos, não sabe se posicionar, lancei um curso de palestra e oratório. O meu maior bloqueio estava ligado com o meu propósito. Durante muitos anos eu sempre tive problema em apresentar na escola e tudo mais. E aí, quando eu comecei a pregar para jovens e falar para pessoas e tudo mais, eu me questionava toda vez que eu ia compartilhar algo, eu falava: Deus, por que o Senhor tem feito isso comigo? E ele me mostrava Moisés e tantos outros gagos e com vários problemas de personalidade pregando. E ele falou um dia para mim assim: você está aí porque pessoas com boa dicção, uma boa oratória, uma boa postura não estão falando. E eu não preciso de pessoas perfeitas, eu preciso de pessoas com o coração disposto a entregar. Uau. E aí eu comecei a falar, comecei a destravar tudo aquilo ali. E sabe o que é interessante? Quando eu entrei aqui, há 8 anos atrás mais ou menos, a gente abriu uma célula, QGR, né? Que era uma célula em um local como esse, era um escritório. E foi um dos maiores desafios que nós tínhamos. Lá na comunidade nós aprendemos, ou talvez pelo nosso coração mudado, a multiplicação de talentos. Nós éramos os casais de toda a regional que mais multiplicávamos líderes. Nós pegamos um jeito de multiplicação, porque o que acontecia? O cara chegava na minha célula, no meu PGR, e lá eu recebia drogados, alcoólatras, adúlteros, mentirosos, ladrões, recebia de tudo. E assim que o cara chegava, como é o teu nome? Marcos. O cara sentava na minha frente assim, olhava para ele e falava: o Marco ele vai ser o próximo líder do QGR. E aí quando eu compartilhava as pessoas: que absurdo isso! Como que pode um fulano faz isso, aquilo, multiplicar e começar a cuidar de outras pessoas? E eu falava só algo que eu vou falar para vocês: se o Senhor me tirou de onde Ele estava, Ele te tira de qualquer lugar que você está hoje. Uau. Aleluia. Eu sei de onde Ele me tirou. Aleluia. O limbo espiritual e emocional que eu vivia. Aleluia. Se Ele me tirou,
Não é alguém que está viciado, com problema de mentira, de roubo, coisa que ele não pode tirar também. Por que eu estou te falando isso? Porque durante um ano, quando eu recebi uma missão de abrir a primeira casa lá, nós ficamos durante um ano sem ter ninguém. Isso aqui é a coisa mais linda. Eu acho que, agora falando com vocês, eu acho que Deus me testa sempre nos começos, né? 2020, eu dei 250 palestras. Vocês já ouviram essa história? Quem já ouviu essa história? Nunca ouviram? 2020, eu dei 250. Já? Posso contar? Posso contar? Pode. 2020, eu dei 250 palestras. Só que 70%, 30% dessas palestras, mais ou menos 70%, foram para 0 pessoas. Eu abri o computador no horário marcado da palestra, no meio da pandemia, onde todo mundo estava na frente do computador do celular, tinha 0 pessoas. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu abri o computador no escritório num frio e palestrava para 0 pessoas durante 2 horas. 2 horas falando para ninguém na frente do computador. Uau. E sabe o que é mais doido? Tipo, a intensidade que eu prego hoje, a intensidade que eu falo hoje era a mesma intensidade que eu colocava para 0 pessoas. Porque eu entendi que não era sobre as pessoas que não estavam assistindo, mas era sobre as pessoas que iam assistindo nos dias de hoje, ou as que vão assistir ainda. Hoje eu sei que eu sou um dos melhores caras para vender. Meus pitches de venda são sensacionais, porque eu não palestrava apenas 2 horas. Eu acabava a palestra e para aquele público de 0 pessoas eu ainda fazia mais um pitch de venda de 30 a 40 minutos. Eu vendia para aquela galera que não estava online. Eu devo ter bloqueado a minha filha. Eu tenho uma filha hoje de 16 anos, na época eu tinha uns 14. Eu devo ter bloqueado ela porque ela ficava assim. Eu ficava na sala, a gente botava no meu escritório, botava no computador e ela ficava quietinha ali no canto, com 13, 14 anos ali, ela sentadinha. E aí eu falava, você que está do outro lado e quer caminhar comigo, é o seguinte, aqui no chat vai subir um link, você clica e cai para dentro. E quando eu falava isso, já era o código para ela subir o link. Ela era minha auxiliar, minha secretária, ela subia o link ali. E eu pensava, meu pai tá ficando louco. Eu tava indo para 0 pessoas, TPG é louco. Aí quer vender para 0 pessoas e pede para eu subir o link. Mas isso tudo é sobre um treinamento. Porque eu entendi que há 10 anos atrás, quando eu abri a primeira casa, e era eu, a Raquel, minha esposa, a dona da casa e uma pessoa visitante. E durante um ano, o diabo falava o seguinte, isso aqui não é para você. Você cuidar de gente, você transformar pessoas, olha para a tua história. Quem é você para contar algo para alguém e transformar a vida de alguém? E durante um ano, eu ficava com isso todas as quintas-feiras. Eu saía da casa e falava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou aqui de papel ridículo? Eu era um dos treinadores mais bem cotados no mundo. Eu viajava o mundo dando curso. Eu conheci 16 países, dando aula, ministrando cursos e tudo mais. E as pessoas me criticavam, falavam, agora virou pastor. Eu parei de treinar naqueles momentos para fazer aquilo ali. E durante um ano não via frutos. E aí o Senhor falava, assim como Davi, um dia foi treinado para assumir anos depois, você está sendo treinado. Eu sei que ainda a verdadeira missão ela não chegou, a gente continua sendo treinado. Por isso que eu falo para você hoje, que o QGR não é sobre ter muitas pessoas, é sobre a transformação na sua casa. E a transformação na sua casa vai começar a transbordar para outros casais. E esses casais vão começar a receber a transformação. Uau. E quando eles receberem a transformação, eles vão começar a transbordar para outras pessoas. Uau. E hoje é muito fácil receber vários directs de pessoas falando, Thiago, meu casamento está restaurado. Thiago, larguei as drogas. Thiago, hoje seria meu último dia de vida e ao contrário da live, ele foi meu primeiro dia de vida. Eu tenho um grupo no WhatsApp escrito depoimentos. Para todo dia que eu acordo falando o seguinte, 4h20 da manhã, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? Eu abro esse grupo e começo a olhar todas as vidas transformadas. E eu começo a olhar para aquelas vidas que um dia já chegaram a mim, sendo transformadas e transformando outras pessoas. Aí eu respiro fundo, mentalizo o meu dia e falo, não é mais sobre a minha vida, porque já não importa mais aquilo que eu penso, mas sim aquilo que Ele espere que eu haja. Uau. Então quando você começar a entender que você tem muito mais para agregar do que ficar calado,
E aí eu choro, porque durante muitos anos eu fiquei calado. Durante muitos anos, se todos os dias eu recebo depoimentos de famílias sendo restauradas, pessoas saindo das drogas, pessoas sendo curadas, pessoas desistindo de suicídio, eu me questiono quantas vidas ficaram para trás só porque eu fui covarde e não abri a minha boca. Quando a gente fala sobre a cruz significa exposição. Uau. A cruz é você abrir uma live para 0 pessoas, mas para uma pessoa entrar ali e ela receber uma palavra. Porque o texto diz: se uma pessoa tiver uma transformação genuína, já existe festa nos céus. É lindo a gente ver 100, 200, 1000 pessoas, 10.000 pessoas numa live, mas não é sobre isso. É sobre uma pessoa que vai receber a transformação. Então, se a sua missão a vida inteira for abrir a sua casa para restaurar uma família, você já vai ter uma coroa de pedras, já vai ter uma pedrinha ali na coroa. Só qual que é a parada? Eu nunca sei quem vai ser a pessoa que vai ser abençoada. Por isso a gente tem um lema lá em casa que diz o seguinte: passou na minha frente, se deu bem. Porque ele passou na minha frente, ele vai receber um convite, vai receber um telefonema, vai receber alguma semente que vai ser lançada. E eu não estou preocupado com o resultado. Qual que é a grande parada do PGE? É não estar preocupado com o resultado. Porque você tem que estar preocupado só com a semente. Pois quem convence é o Espírito Santo. Você não precisa convencer ninguém, você só precisa lançar uma semente. Então o convite para vocês nessa noite é: comece a lançar as sementes. Mas Thiago, eu não sei falar, eu não sei. Não tem problema. Você não precisa ser um teólogo. Jesus ele não veio implantar uma igreja. Sabe o que Jesus veio implantar? Um estilo de vida. Jesus só veio implantar um estilo de vida. Você não precisa conhecer 100%. Você precisa apenas viver tudo aquilo que você sabe. Você só precisa viver aquilo que você aprende. Então você lê Provérbios 6:22, você lê Provérbios e aplica Provérbios no dia de hoje. Você lê Salmos, aplica Salmos no dia de hoje. Você conhece a história de Jesus nos Evangelhos, aplica a história de Jesus. Porque ele veio trazer um novo estilo de vida. E aí você vai começar a fazer o quê? Curar as pessoas através do seu olhar, do seu sorriso, do seu abraço, da sua fala. Foi só isso que ele veio fazer: implantar um estilo de vida. E aí os negócios vão começar a surgir dentro dos QGRs. Um network ele vai começar a acontecer dentro do QGR. Por quê? Porque tudo é questão de frequência. Eu poderia falar 5 horas sobre neurociência com vocês, sobre a frequência que emana. Vocês sabiam que uma pessoa depressiva ela interfere em até 25% as pessoas que estão a 1,5 km delas? As pessoas que estão a 1,5 km de uma pessoa depressiva, elas são afetadas também. Por isso que você precisa manter na sua casa um local de alta frequência. E como que eu faço isso, Thiago? Tem uma parte primitiva do cérebro chamada amígdala, diferente da amígdala, a amígdala. E quando você fala em línguas, quando você ora em línguas, a tua língua, teu músculo da língua, ele ativa uma parte da amígdala. Ele libera um feromônio do seu organismo, que é a ocitocina. Então, eu estou te provando naturalmente, cientificamente, algo que vai edificar a sua vida, que é a oração em línguas. Você começa a subir a frequência. Existe um fotógrafo francês que há muitos anos ele descobriu, e ele bateu uma fotografia e ele começou a identificar a energia que nós temos no nosso corpo. O nosso corpo emana uma energia, até 7 metros. Você começa a contagiar. E aí quando fala que até a sombra de Pedro curava, e durante muitos anos eu orei por isso, de colocar a mão numa pessoa e ela ser curada. E Deus tem apresentado alguns dons. Por quê? Se até a sombra daquelas pessoas curava, imagina no toque. Você precisa pedir para que a sua frequência ela seja tão alta que aonde você coloque o seu pé, o lugar seja transformado. A gente fala sobre ambiente. Existe um ambiente de cura nessa noite. Por que existe um ambiente de cura? Não são as paredes, mas são as pessoas. Você que cria esse ambiente. O ambiente ele gera uma nova frequência para acontecer novos resultados. Mas é você que gera esse ambiente. O convite para você todos os dias é gerar um ambiente. E Thiago, como que eu gero um ambiente? Sabe como? Mudando seus olhos. A forma que você enxerga o mundo é que muda o ambiente. Eu quero ler um texto com vocês
está lá em João 4, que traz a história de uma mulher chamada samaritana. Chamada não, ela era uma mulher samaritana. E aí os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Então ele saiu da Judéia para a Galiléia, era uma linha reta. Ele não passava por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Ele teve que fazer uma curva para chegar em Samaria. Então ele estava aqui. O trajeto dele era uma linha reta, mas era necessário, não porque ele tinha uma obrigação, mas porque existia uma missão lá. Então ele saiu daquela curva, saiu do trajeto dele e foi fazer uma curva para passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta do meio-dia. Que horário? Meio-dia representa o sol a pico. O horário mais quente do dia, meio-dia. Foi onde ele parou. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela estava ressabiada com algo. O que uma mulher que foi buscar água fazia debaixo do sol do meio-dia buscando água? Hã? Ela estava sozinha por quê? Porque ela tinha vergonha. O histórico dela não deixava tão feliz. Então ela não ia. Os costumes da época eram as mulheres cedo buscarem água para passar todo dia. E ela não ia nesse mesmo horário. Ela tinha que ir no horário oposto. Então ela ia no horário do meio-dia onde não tinha ninguém. Ela achava que não tinha ninguém. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava ensinando aquela mulher. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Ela estava tão desesperada que ela não precisava mais nada a não ser uma convicção. E ela falou: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar essa água. Quantos de vocês estão pedindo por uma água de verdade, aquela que não te dá mais sede, mas aquela que, se você beber, ela vai te sustentar durante muito tempo? Alguns estão cansados e tristes porque se afastaram da fonte. A fonte, no original, que significa Abba, e Abba significa Pai. Muitos se afastaram do Pai, debaixo do convívio do Pai, e por isso acabam tendo sede todos os dias e tendo que tomar água todos os dias para matar aquela sede do dia. Só que ele te convida para tomar uma água de uma água mais profunda, de um rio mais profundo. E ele fala o seguinte: vá, chame o seu marido e volte. E ela falou: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então ela ia ao sol do meio-dia buscar água porque ela tinha vergonha, por causa do histórico dela. Mas mesmo assim, Jesus teve compaixão e saiu da rota dele para fazer um encontro verdadeiro. Todos os dias ele te convida, independente da situação que você está e como que você vive, ele te convida para ter um encontro diário. E sabe o que é mais interessante? Pedro ele teve o primeiro encontro com Jesus na beira da praia. Depois ele caminhou 3 anos e meio com Jesus. E depois que aconteceu tudo, ele desanimado, sem acreditar, ele saiu. E Jesus teve um reencontro com ele. Sabe onde? No mesmo lugar do primeiro encontro, na praia. Jesus ele quer ter um reencontro com você. Ele teve um carinho de ter um reencontro para ativar as emoções, igual o primeiro encontro que eles tiveram. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora de que o fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Não aqueles que não sabem cantar e cantam, né? Aqueles que não sabem tocar violão e tocam como eu, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E ela saiu dali, e ela não conhecia ele, ela teve um encontro verdadeiro. Por isso que eu te falo que o QGR é um lugar de multiplicação de talento, independente daquilo que você vive e como você vive. Ela não tinha um bom histórico, ela não tinha credibilidade, ela não tinha nada que comprovasse que aquilo que ela falasse fosse verdade. Ela apenas acreditou numa mensagem. E ela saiu correndo, e muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse de tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximam deles, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, ele ficou 2 dias. Aquela mulher saiu do encontro com Jesus, correu para a cidade e falou: ei, eu sei quem é ele de verdade. E ela, mesmo sem histórico, mesmo sem uma boa reputação, sem realmente entender o que estava falando, ela simplesmente falou daquilo que ela vivia. Uau. Qual é o convite para você hoje? É você sair daqui e falar com aquilo que realmente queima o seu coração, aquilo que é verdade na sua vida. Uau. Que não vai ter nenhuma pessoa que vai questionar aquilo que você vive e aquilo que você experimenta todos os dias. O convite para você nessa noite, para que o seu futuro QGR, porque daqui não vão sair apenas um. E é interessante que quando eu olho para vocês, eu não vejo apenas uma pessoa. Eu vejo milhares de pessoas atrás de cada um de vocês. Uau. Eu não vejo uma família, eu vejo milhares de famílias sendo restauradas. Porque esse é o poder da multiplicação. Aqueles que não têm fé, quando cortam uma maçã, eles enxergam a metade da maçã apenas 2 sementes. Mas aqueles que fazem as boas obras, eles não enxergam 2 sementes, eles enxergam as milhares de maçãs que estão por trás daquelas 2 sementes. Assim é você e o seu cônjuge, aquelas 2 sementes que vão gerar muitas outras sementes para o reino de Deus. Então o convite que eu quero dar para você hoje é entender que aquilo que era para ser apenas um bônus foi realmente um projeto de Deus para restaurar uma casa, e essa casa virar verdadeiramente um quartel-general, onde recebe transformação, e mesmo não importando tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, através da sua vida, do seu testemunho vivo, perfeito e agradável, transbordar na vida de outras pessoas, e outras pessoas aprenderem isso e começarem a transbordar. Uau. O convite para você nessa noite é que você não pare, independente de como está a sua vida hoje, daquilo que você vive e como que você vive. Se o Senhor me tirou da onde eu estava, Ele te tira de qualquer lugar. E saiba que não é sobre a sua fase atual, mesmo que ela seja boa ou seja ruim. Não é sobre isso, mas é sobre aquilo que Ele diz que você é. Então quando a gente fala de network, de novos negócios, tudo isso vai acontecer se você estiver bem consigo mesmo, entendendo que você é imagem e semelhança, nascido para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. O meu coração está explodindo, eu engatei agora a 2ª marcha. Eu podia começar a engatar a 3ª e 4ª, mas a gente vai ficar a noite inteira na madrugada. Uau. Mas eu sei que a gente tem compromisso, e isso é muito importante no PGR. A gente tem horário para começar e horário para terminar. Para quê? Para que as pessoas possam estar mais sedentas pela palavra e elas possam voltar nas próximas semanas. É isso que precisa acontecer. Que você tenha uma mensagem simples, verdadeira, mas não através de uma teologia, mas através de um estilo de vida. Uau. Então eu quero deixar essa mensagem com cada um de vocês, que você possa pegar essa semente que foi lançada hoje, encontrar terra fértil no seu coração e ela começar a explodir e germinar cada vez mais. Bora pra cima? Uau. Dia 30 eu quero convidar vocês